Isso, ele vai falar sobre o mandamento não matarás. Eu acho que é na Cidade de Deus. Eu não lembro exatamente onde que eu li. Eu sei que é ele que fala. Basicamente, ele vai fazer um raciocínio para levar o seu povo a entender o que é não matar. Então, não matar. De não tirar a vida do outro. Né? Isso, mas não tirar a vida primeiro. De quê? Então, é pecado. Eu estou ferindo o quinto mandamento se eu estrago um pé de samambaia? Estou pecando contra o quinto mandamento se eu matar uma samambaia? Não, eu não vejo que seja, não sei. De acordo com a igreja, não com a CNBB. Com a CNBB a gente sabe que é pecado gravíssimo, né? Pecado que brada aos céus por vingança. Então, não, por quê? Porque se eu não matar um ser vivo para me alimentar, por exemplo, matar o trigo, matar de alguma maneira, né, matar uma maçã, matar um pé de mandioca, etc., eu não consigo me alimentar, e aí quem morre sou eu. Então, né, via de regra, destruir plantas não é propriamente um pecado. E os animais? Matar animais é pecado? Se for para consumo ou para defesa, eu acho que não tem problema nenhum. As formigas são do reino animal? Não, né? São insetinhos. São insetos, né? É outro reino. Então, meramente matar um ser vivo não fere o quinto mandamento. Com relação aos animais, há uma hierarquia entre os animais. E a gente vem falando de hierarquia, creio que desde a primeira aula. Há uma hierarquia entre os animais. Então, há animais que sofrem mais, que eles são mais semelhantes aos seres humanos. E há animais que são mais distintos dos seres humanos, mais diferentes dos seres humanos. E o ser humano, ele está hierarquicamente acima. Ele é a coroa da criação. De modo que nós temos uma dignidade maior e mais elevada que os animais. Certo? Só que, para a igreja, quanto mais alto se está na hierarquia, maior é a nossa responsabilidade com os entes mais inferiores. Então, por um lado, olha que legal. Muito bom. Vai brincar, vai? Então, em certo sentido, pode ser que matar um animal seja um pecado. Em quais circunstâncias? A gente tem alguma noção de que, se for para alimento próprio, não é pecado matar um animal. Eu lembro quando eu tinha uns 7, 8 anos, meu pai me fez um estilingue. E aí eu saí todo feliz com o estilingue e perguntei, pai, posso matar passarinho agora? Porque, embora eu morasse na região metropolitana, tinha árvores plantadas no terreno e tinha bastante passarinho. E aí ele falou, pode, só que se matar tem que comer. Por quê? Porque matar animal por maldade é pecado. Aí calhou de eu conseguir matar um passarinho e meu pai realmente depená-lo, abrir, tal, fritar, e a gente comeu o passarinho que eu tinha matado. Foi muito legal, uma experiência muito gratificante na vida de uma criança. Sem ironia, muito, muito bom mesmo. E ele levava isso tão a sério, por causa da minha avó, que a minha avó, ela era o padrão de vó brasileira, né? Nasceu lá por volta dos anos 20, anos 30, era analfabeta, e o que ela conhecia era a Bíblia, de acordo com o que o padre ensinava na igreja. E ela ouviu numa homilia, uma referência ao Antigo Testamento falando que era proibido o consumo de carne que foi sufocada. Então ela não matava a galinha torcendo o pescoço. Ela falava que era pecado matar a galinha torcendo o pescoço. Tinha que cortar a jugular da galinha e tirar o sangue dela. É um jeito mais digno de matar um animal. E realmente, no Antigo Testamento, consta lá. Existia uma forma correta de você abater um bicho para comer. Então não é simplesmente matar de qualquer jeito. Porque nós somos humanos. Nós somos superiores. Então nós não podemos infligir nos animais uma dor desnecessária.
Então temos que matá-los de maneira digna. Eu lembro que eu tinha, essa idade eu lembro bem. Eu tinha 6 anos quando eu matei a minha primeira galinha. Com meu pai, ele estava matando as galinhas lá e falou: quer matar também? Eu falei: quero. Aí ele me deu a faca e me ensinou a passar no pescoço da galinha, então foi muito legal. Vai lá. Gostava de ver, Pede. fazer. Então, podemos matar, mas tem que ser de maneira humana, tem que ser de maneira digna. Mesmo porque fazer o animal sofrer deixa a carne dura e ruim para o consumo. Então, é bom para nós matar bem os animais, ou seja, matar de maneira digna, justa, e não causar uma dor desnecessária. Só que, além disso, é pecado matar os animais se eles estiverem nos atacando? Não, porque eu tenho que me defender e defender os meus. Então, se eu tenho possibilidade de cessar aquela agressão do animal, então eu posso dar uma facada na garganta dele sem culpa, sem peso na consciência. No Brasil, serei preso? Com certeza. Mas não é pecado. Pode ser contra a lei, mas não é pecado. E ratos? E baratas? É pecado matar ratos e baratas? Eu acredito que não. Por quê? São pragas. É legítima defesa também, né? Porque também é defesa, eles são pragas, eles transmitem doença. Então, não tem problema matar esses animais. Obrigado, filho. Muito obrigado. Então, não é pecado matar esses animais, e não é pecado matar os animais que não sentem dor. Ou seja, formiga, mosquito e tal. Meu pai brinca falando que depois que o pernilongo te pica, você não pode matar. Onde já se viu matar o sangue do seu sangue? Ele fala que sente mais raiva do pernilongo depois que ele pica, porque ele não pode matar. Mas, então, os animais que não sentem dor, os insetos, formiga, barata, etc., não sentem dor entre aspas, né? Eles não têm um sistema nervoso tão complexo quanto o nosso, então não é pecado matar, porque você não está infligindo uma dor desnecessária no bicho. E para fazer teste químico, ou de remédio, ou de shampoo e cosméticos e tal, pode fazer no bichinho? Acredito que seja a mesma questão de não desde que ele também não sofra. Não, mas ele sofre. Você vai testar um shampoo, você tem que tacar o shampoo no olho do coelho. Mas tem uma finalidade, igual o alimento. Né? Aí vem a hierarquia, não é? Hierarquia. Eu vou testar um macaco ou um ser humano. Por pior que seja o ser humano, existem pessoas que defendem a tese de que medicamento devia ser testado em preso, né, por crime hediondo. Estuprador e tal. Ainda que seja um estuprador, ainda que seja um delinquente maldito, ele ainda é um ser humano. Então, ele ainda tem uma dignidade maior do que os animais. Então, a sugestão ou entra em teste, pessoas em casos já de doença terminal, um termo de voluntariado para fazer parte das pesquisas. Sim, isso é lícito até a página 2. Então, a pessoa ela precisa ter plena consciência dos efeitos colaterais, etc. E ela pode, sim, voluntariamente, só que tem que ser voluntário. Não pode ser enganado pelo médico. Então, exatamente, redução de pena, não pode. Bom, então vimos que não é pecado matar os animais. Agora, com relação aos seres humanos, é pecado matar um ser humano? Algumas condições. Depende do quê? Se ele estiver tentando te matar. Se ele estiver tentando me matar? É autodefesa. Autodefesa não. O mais forte defende o mais fraco. Né? Mas aí eu também posso não matar ele e impedir que ele me mate sem eu matar ele. Então, Prender uma galera. em legítima defesa, o que a Sagrada Escritura diz? Né? Santo Agostinho, porque o mandamento diz, não matarás. Ninguém está saindo aí para matar outra pessoa, a pessoa vem até você. Daí... Então, só que o mandamento ele é claro, não matarás. Santo Agostinho ele vai fazendo esse raciocínio para explicar. Então a gente já viu que não se aplica aos animais. Então o que se aplica aos animais? Você não pode matar por maldade, não pode infligir uma dor desnecessária.
Não se aplica às plantas, mesmo porque elas sequer sentem dor. Muito obrigado. Agora, com relação ao ser humano. O que a própria Sagrada Escritura diz a respeito do ladrão? Ela vai falar não em legítima defesa no geral, vai falar sobre o ladrão. No próprio livro do Êxodo, onde está o Decálogo, consta lá, né, se um ladrão for surpreendido invadindo a casa de alguém e for ferido de morte, aquele que o feriu não será culpado de morte. Tem um vídeo rolando no Instagram a respeito disso. Tem? Não é com esse dizer, e o dono da casa, com tipo como que é uma infravermelho, assim, e o cara entrou e ele abateu o cara dentro da casa dele. Então, E esse dizer... E consta de fato assim na Sagrada Escritura. Então, se um ladrão está invadindo a minha casa, veja, ele não está tentando me matar, ele está invadindo a minha casa e eu vou supor que é para roubar os meus bens. Então, se eu pegar o 38 raspado que acidentalmente caiu no meu telhado e abatê-lo, não estarei cometendo pecado. Percebe? O que é igreja? Pecado. Crime sim, pecado não. Crime naquelas também depende muito do entendimento do delegado. Quer dizer, aí não é crime o cara invadir o meu... Não, é crime. É crime também. Só que estamos no Brasil. Mas nesse caso, você não matou com 38 caiu do seu telhado. Entrou com luta corporal. Em luta, eu entrei em luta corporal com ele, exatamente. E aí, disparei da janela da minha casa a 10 metros de distância do sujeito. Eu entrei em luta corporal, fugi, fui lá e... a polícia vai acreditar. Você ficou assustado e subiu umas 48 horas. Percebam, não é pecado, tá? Porém, havemos de ter em mente uma coisa chamada economia da salvação. Então, nós temos que colaborar para a salvação das almas. Se eu dou 5 disparos de advertência na cabeça do sujeito que invadiu a minha casa, a chance dele se salvar, digamos assim, é bem pequena, né? Bem curta. E eu tenho o dever de buscar a salvação dele também. É pecado eu matar, eu como cristão? Porque essa regra ela está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é umas regras meio esquisitinhas também. E aí, ainda é pecado eu, sendo cristão, né, defender a morte desse sujeito? Buscar a morte desse sujeito? Efetuando disparos repetidos contra a cabeça dele? Nesse caso, 5 disparos, sim, porque é o excesso, né? Por quê? Porque você tenta primeiro conter a ação. O que é legítima defesa? É usar dos meios necessários para conter uma injusta agressão a direito próprio de terceiro. Então, a legítima defesa é até cessar a agressão. Por exemplo, vamos supor que o Mala pulou o portão do Tiago. Ele tem cara de quem faria isso. E aí ele vai lá e, com 38 que acidentalmente o ladrão jogou para perto, para a mão dele, caiu na mão dele. Jogou para não atrapalhar e pular. Exatamente. Ele vai lá e efetua um disparo que acerta o abdômen do Mala, que cai agonizando no chão de dor. E aí ele vai lá e na cabeça. Aí é crueldade. Aí é pecado. Aí é pecado. Não, crueldade a gente sabe que não é. Mas se ele estiver de pé ainda... Seria muito legal, né? A gente vamos... Você pode pegar e usar na barriga dele. Mas se ele estiver em pé, se ele estiver em pé ainda, eu tenho que continuar. Né? É até cessar a agressão. Aí você atira e torce para não cair. É igual que o cara entrando aqui invadindo, para aí, não vai nada, só que eu tô avisando antes. Então, não é muito prudente avisar. Não, você atira primeiro, depois você avisa. Você atira e fala, tô armado, cuidado. Mas, se ele está caído no chão e eu efetuo o disparo para finalizá-lo, é pecado de homicídio. Sim, porque ele já foi contido, né? Por quê? Santo Agostinho, ele vai falar que o não matar é não matar o inocente, na medida da sua inocência. Mas quando ele está invadindo a minha casa, ele é culpado de invasão de domicílio.
Sim, mas quando você faz o primeiro disparo e ele cessa a agressão, ele já não é mais culpado. Sim. Percebe? Aí ele, porque ele está indefeso. Rapaz, Tem que atirar rápido. Por isso tem que atirar rápido, no coco e no relógio. então, Não. Sim. Continuou, destino do tiro dele estava continuando. então matar o Lula não é pecado, não é? Por quê? Ele não é inocente? Na medida da inocência. Então, percebam. Se a agressão, ela cessam os disparos. Então, cessa o meu direito de defesa. Porque cessa a própria defesa, porque cessou o ataque. Percebe? Um outro ponto que é muito importante a gente tratar também, que virou polêmica em 2017, salvo o melhor juízo, porque o Papa Francisco deu uma franciscada no catecismo e mudou um parágrafo do catecismo que versava a respeito da pena de morte. E ele mudou esse parágrafo do catecismo e colocou lá que um cristão não pode se dizer cristão e defender a pena de morte. E isso é a opinião do Papa Francisco. Por quê? O que é a pena de morte? É a legítima defesa do povo. É a legítima defesa de um povo, de um grupamento, de uma civilização. Percebe? Então, é o Estado, entre aspas, né? Aquele povo, aquela sociedade se defendendo de um agressor que, embora ele esteja preso, a gente precisa fazer um cálculo, né? Na Idade Média não havia prisão perpétua, não havia pena de prisão. A prisão ela era transitória, você ficava uns dias na masmorra para aguardar a forca ou a decepação da sua mão, do seu braço, da sua perna, e assim por diante. Então, ele estava preso, não tinha pena de prisão, você vai ficar tantos anos na cadeia, não havia isso. Hoje em dia existe. Como que estava o catecismo de São João Paulo II? Constava o seguinte, a pena de morte, em algumas situações, ela é válida, antes da reforma do Francisco, João Paulo II. Ela é válida, só que devemos buscar todos os meios possíveis para não aplicá-la. Então, a sociedade, os governos precisam cuidar para não aplicar a pena de morte. Então, substituir por uma prisão perpétua. Ele não fala como. Ele não fala como. Então, a gente sabe que tem prisão perpétua, poderia ter uma pena de trabalhos forçados, interessante também, né? Fazer o cara trabalhar para ressarcir os danos. No Brasil isso é proibido, tá? Trabalho escravo não pode. Ou trabalhos cruéis ou degradantes, né? Ou punição física, né? Arrancar uns membros e tal. No Brasil tudo isso é proibido, infelizmente. Então, no catecismo constava, a gente tem que procurar um meio de evitar matar a pessoa. Só que há situações em que ela realmente merece a morte. Como, por exemplo, um terrorista, uma pessoa que ela tem um distúrbio psíquico tão grave que não dá para deixar ela voltar para a sociedade. É um assassino em série, sei lá. É um assassino em série, um psicopata, alguma coisa assim. Mas tem a pena de morte. Mas a prisão perpétua. Só que a prisão perpétua ela tem um problema. Uma coisa é a prisão perpétua na Suíça, onde todos são ricos. Onde o mendigo lá fala 4 idiomas. O mendigo lá tem uma renda melhor do que uma família de classe média brasileira. Aí é fácil você manter uma prisão perpétua lá. Agora, aqui no Brasil é meio complicado uma prisão perpétua. Porque um preso custa quanto para o sistema carcerário brasileiro? Uns R$ 1.800, R$ 1.900 por mês. Fora o auxílio reclusão que a família dele pode ganhar. Benefícios, né? Fora todos os benefícios. Fora que ele não trabalha, come, bebe e não paga aluguel. Então, assim, é caro. A gente gasta aí por preso bem mais de 3 salários mínimos. Ele ainda não paga imposto. Então, não seria melhor matar o desgraçado e dar o dinheiro para a família da vítima? Exatamente. Seria mais conveniente, seria mais coerente, humanamente falando. Percebe? Então, a pena de morte, a gente não pode desprezá-la e reputá-la como má simplesmente. Porque manter o cara preso é injusto com a vítima. Claro? Porém, matando, você sabe que a chance dele ir para o céu é bem pequena. Vou dar um exemplo. Mas ele vai pecar de novo também, né?
Tem uma santa que foi canonizada, acho que nos anos 70. Esqueci o nome dela. É Santa Chiara Corbella, esse é o nome? Pô, ela é recente. Ah, não, eu sei que é uma santa que foi canonizada há poucas décadas, que o cara tentou estuprá-la. E ela acabou caindo numa janela. Como que é o nome dela? Alexandrina, ela é beata, né? É Beata? Não é santa, não? Ela não é santa, não? Acho que ainda não. Eu não lembro qual santa que é, ou qual Beata. Ela morreu, e o cara que tentou estuprá-la, ele foi preso e se converteu. Não é, acho que não é essa não, né? É uma criança, não é? Isso. Não é Maria Gorete? Isso. É santa, não é? É santa, não é? O Mas cara ela- que tentou Mas a estuprá-la. Alexandrina é a mesma coisa. por isso. O cara que tentou estuprá-la foi preso para cadeia, pagou toda a sua pena, se converteu, virou frade e testemunhou na canonização dela, falando que ele se converteu graças à intercessão dela. Mais festa se faz no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E se fosse aplicada a pena de morte nele? Perderíamos os cobertinhos. Então, pensando sob essa ótica, não é ter pena do Noia. Não é ter pena, não tenhamos pena do Noia. Não é ter pena do MC Latrocínio. Mas pensando sob esta perspectiva, não faz tanto sentido, de fato, apoiar a pena de morte. Agora eu vou dar uma outra perspectiva. Quem aplica a pena, quem tem o direito legítimo de aplicar a pena de morte? O Estado, os governantes. O ministro Alexandre de Moraes condenou uma mulher a 17 anos de cadeia por ter passado batom numa estátua de Ártemis. E se ele aplicasse a pena de morte? Quando pensamos em estados católicos aplicando a pena de morte, é uma coisa. Em estados pagãos, como os estados ocidentais de hoje em dia, é outra completamente diferente. Então, o Papa Leão ele segue nessa linha de que não faz sentido apoiar a pena de morte. Inclusive, ele chegou a falar, como que alguém se diz pró-vida se defende a pena de morte? Olhando sob esta perspectiva prática, realmente, não faz sentido. Como que eu me digo pró-vida se ao invés de eu tentar recuperar uma alma, eu tento matá-la? Problemático. Recuperou uma alma que estava... E que foi morto. E que foi morto, de fato. Ele sofreu a pena de morte. Então, aqui temos uma tensão. Por um lado, é justo que o fratricida, é justo que o parricida morra. É justo que o terrorista morra em praça pública. Com aquelas penas medievais, né? Esquartejamento, né? Fogueira. Né? Teve um... Como que é o nome daquele... Marquês de Pombal, aquele corno desgraçado. Ele mandava matar as pessoas, né? Por esquartejamento. Amarrava cada membro num cavalo e dava chicotada nos cavalos, os cavalos puxavam e os braços das pessoas saíam, sangue jorrando para tudo que é lado. Espetáculo, né? Porque não tinha TV na época, não tinha Netflix, então o pessoal ia para a praça para ver essas coisas. Se a gente pensa numa pessoa inocente, realmente, complicado. Agora, pensando no Oruan, no Marcinho VP, já não é tão asqueroso, né? Por um lado, tem isso, é justo que o pecador, que o não pecador, simplesmente, mas que o terrorista, que o homicida, ele pague pelo seu crime. Por outro lado, tem a questão da salvação de uma alma. Então, embora seja lícito, não necessariamente é desejável. Percebe? Os tradicionalistas ficaram, né, arrancaram os cabelos e rasgaram as vestes por causa da mudança que o Papa Francisco fez no catecismo, que realmente é uma mudança ruim. Porque não a pena de morte, não sei o quê, eles não aguentariam assistir a uma execução sequer. E não conseguem enxergar sob essa ótica da salvação das almas.
Então, precisamos ter muito cuidado quando vamos falar desse Quem é assunto ruim da é pena de ruim, morte. pronto, acabou, né? Só que assim, ao fim e ao cabo, todos nós somos ruins. Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Eu também não sei, uma vez eu vi o padre falar isso, né? Jesus nos amou quando ainda não merecíamos nem ser amado. Exatamente. Ele fala assim, "Ué, se eu hoje estou buscando o caminho da salvação, é sinal porque eu estava perdido. Sim. Né? Esse ainda não chegou, encontrou uma luz que pudesse ter mudança. Por outro lado, a família de uma vítima de um crime hediondo, ela quer a vingança. E é justo que ela tenha. Não é injusto. A gente também não pode olhar, né? Pensa lá no irmão da Suzane Richthofen. Você acha que ele ficaria triste se a irmã dele morresse em praça pública? A mãe daquela garotinha que o pai jogou pela janela do segundo A andar. mãe da Isabela Cardone. Você acha que ela acharia ruim? A família, imagina um pai de família de uma filha que foi estuprada. Você acha que ele não ia querer o sangue do estuprador? E a gente não pode olhar para ele, porque ele é vítima. A gente não pode olhar para ele e falar, você está errado. Porque não tá, a natureza diz que ele não está errado. A realidade diz que ele não está errado. Então, há que se fazer esse equilíbrio. Como que a igreja sempre resolveu esse problema da salvação das almas com relação à pena de morte? Exigindo que houvesse um padre no cadafalso para dar a última confissão para o condenado. Pronto. É só ele confessar, aí ele morre, paga a sua pena e vai para o céu. Resolvido o problema. Todo mundo mudou de opinião agora. Olhando por esse... Foi o que aconteceu com o primeiro filho de Santa Teresinha. Sim. O padre vai lá, dá uma absolvição condicional, ele paga pelo crime que ele cometeu, morrendo, e vai para o céu. Mas sabe quando você manda mensagem para Bruno para eu preparar hoje, para trazer? Você chega atrasado, mas eu também chego mais atrasado. Eu estava pensando, que eu não ia falar porque eu não tinha lido ainda, mas eu sabia que era sobre o quinto mandamento. Aí eu estava pensando o seguinte, esse ato da gente não querer a pena de morte vai além do que o ato de uma pessoa normal, que o padre Paulo fala, quando uma pessoa se converte. Uhum. Ele é um ato de santidade, bicho. Sim. Não é? Porque, assim, a gente quer justiça. Sim. E quanto mais cruel for a justiça, melhor. Aí eu trouxe até a passagem, né, do jovem rico, que aí ele fala, eu tenho que seguir os mandamentos. Isso aí eu faço. Vende tudo. Então, eu acho que para a gente, além de não pecar contra o quinto mandamento, o mandamento de não matar, um ato heróico é você desejar a vida para o outro. Exatamente. Era mais ou Isso é um ato heróico. Isso aí é um ato heróico. Desejar uma vida do quê? Além de você não querer matar, é você desejar a vida para o outro. Ah, sim. Uma coisa é você falar, eu não vou matar, eu não perco contra o quinto mandamento. Outra coisa é você querer que o seu inimigo se converta. Sim. Aí, sim. é a pessoa que te fez mal, não porque às vezes o inimigo é a velha que virou o nariz na igreja, não é essa não. É aquele que te fez mal mesmo, você querer que aquela pessoa se converta, querer que uma pessoa que diverge a opinião da sua e feriu o seu ego e te humilhou, você querer que aquela pessoa se converta, aí que está a questão. Exatamente. O mandamento de não matarás, ele não se refere apenas à vida corporal. Ele é mais amplo. E entra nisso também. Então, se a gente parar para ver os primeiros cristãos, como que eles reagiam com os perseguidores? O cara invadia a casa do cristão na hora da janta, ele falava, calma aí, senta aí, vamos comer primeiro. Pô. Só Policarpo. Policarpo mandou os caras comer. Podem me virar que eu já estou bem passado desse lado. Eu rezo por vocês, eu espero que vocês se convertam. E assim, eles estavam sendo perseguidos de verdade. Não é o chefe chato do trabalho. Não é o nóia que está querendo roubar o seu celular para comprar uma cervejinha. Era um cara que realmente os cristãos sabiam que iam morrer na mão deles.
Percebe? Então, isso é um ato heróico. Isso é um ato heróico de fato. Vamos começar agora, sim, a ler o livro. O que vocês estão olhando ali? Terror das mulheres. Cadê? Na cucaracha. Atrás da... Deixa, ela tá ouvindo a aula, pô. Sabe se ela quer ir de mãe? Então, aquele que deseja a morte que deve matar. É o que é? Ah, barato? Ó, não cometer homicídio. Deus proíbe fazer dano ao próximo. Então, não pode fazer dano nem à sua pessoa, nem aos seus bens e nem à sua reputação. Então, a pessoa ela é uma categoria ampla. Envolve os bens e envolve a reputação. Quanto ao dano aos interesses e à fama do próximo, trataremos com mais extensão no 7º e 8º mandamento. Aqui só deveremos falar do dano que se faz à pessoa. Esse preceito proíbe principalmente matar a um homem ou causar dano à sua pessoa com feridas e golpes. Então aqui entra também a tentativa de homicídio. Não pode fazer que nem o Dobby do Harry Potter, né? Dobby não queria matar, Dobby só queria causar prejuízos graves, né? Danos graves. Não queria matar, só queria aleijar só. O vingativo diz: quero acabar com a sua vida. A vida? E tu és árbitro da vida do teu próximo? Somente Deus é o dono de nossa vida. Tu, Senhor, és o que tens o poder da vida e da morte. Ó, quanto aborrecem a Deus os sanguinários. Chega a castigá-los ainda nesta vida. Davi diz que não chegarão nem à metade da vida que teriam se não houvessem se saciado com a vingança. Homens sanguinários não alcançarão a metade de seus dias. Diz a Escritura que Caim, depois de haver matado a seu irmão Abel, andou vagando pela terra. E assim sucede a estes homicidas que, depois de haver cometido o delito, vão sempre fugindo despavoridos, seja por medo dos tribunais, seja por medo dos parentes do morto, e mais agora que não podem refugiar-se em todas as igrejas. Essa parte dos parentes do morto é uma coisa bem interessante, porque antigamente as pessoas tinham parentes, né? Se você matasse uma pessoa, você podia ter certeza que essa pessoa seria vingada. Tem até um vídeo de um advogado da Bahia, foi ameaçado por um delegado, e aí ele gravou uma entrevista falando: doutor fulano, se você quiser me matar, você pode me matar. Mas eu não sou de família de cachorro, não, você vai morrer. Aí o repórter fala: não, mas você não vai morrer assim, vai deixar as coisas para a família? Ele falou: não, as coisas que eu tenho pode vender tudo e pagar quem vai matar. O meu sangue não vai ser em vão, não. Hoje em dia, quem pode dizer isso? Quem tem família para te vingar se você morrer? Tem uns policial na família aí, é complicado. A maioria das pessoas não tem família, a maioria das pessoas não tem família para vingar a sua morte. Isso é um problema social bem pavoroso. O que nos torna socialmente desprotegidos, né? Então é mais fácil você matar um indigente, porque ninguém vai buscar a justiça por ele. Eu vi esses dias um documentário desses investigativos, policiais e tal, de um cara que ele ficou por 12 anos caçando o assassino do seu pai. Para chegar no final e prenderem o cara. Eu achando que ele ia ter matado o maluco com as próprias mãos, e não. Ele teve a oportunidade e não, ele só ligou para a polícia e mandou prender. Mas tá bom, né? Cada um, cada um. Não posso falar que ele tá errado também, né? Eita, deve ser muito cristão. Eu não sou tão cristão assim. Enfim, esse preceito proíbe principalmente matar um homem, tá? E ainda que ninguém os persiga, não cessará de lhes perseguir a sua própria consciência.
Conta-se no Mapa Mundi Histórico, tomo 2, que Constantino II, acho que eu traduzi errado aqui, depois de ter feito matar o seu irmão Teodósio, lhe parecia vê-lo todas as noites junto a seu leito, como um corpo cheio de sangue na mão, dizendo: bebe, irmão, bebe. Horrorizado com tal visão, Constante se pôs a dar a volta ao mundo, até que morreu miseravelmente, tendo sempre diante dos olhos, até o último momento, essa visão aterradora. Outro ladrão havia matado um menino. Depois de perpetrado o crime, apareceu-lhe do mesmo modo o menino a reprovar o delito, com essas palavras: bárbaro, por que me mataste? O desgraçado homicida foi fazer-se monge, mas o menino continuava dizendo-lhe: por que me mataste? E isso durou 9 anos, ao cabo dos quais, não podendo mais sofrer, o assassino foi se confessar daquele tremendo crime ao juiz e morreu justiçado. Justiçado aqui é punido de morte. Há um santo que era ladrão, chamado São Moisés. Dizem que era ladrão e homicida. Ele, fugindo da guarda, ele invadiu um mosteiro no Egito. E aí lá ele se disfarçou de monge e, ouvindo o evangelho na igreja, se converteu, arrependeu-se do seu pecado e virou santo, um grande santo, inclusive. São Moisés o Negro é o nome dele. Um santo mais conhecido no Oriente. Somente Deus, pois, é árbitro da nossa vida, e nem nós mesmos podemos privar-nos dela. Aqui vem outro ponto bem complicado. Se alguma vez algum santo causou a própria morte, como se conta de Santa Apolônia, que de seu próprio movimento se lançou à fogueira preparada pelo tirano, isso se sucedeu por inspiração do Espírito Santo e por isso não pecou. Santo Agostinho, ele fala exatamente no mesmo caso. Santa Apolônia, ela estava sob perigo de ser estuprada e havia uma fogueira. Então, assim, ou você perde a pureza ou você vai morrer queimada. E ela, por si mesma, se jogou na fogueira e morreu queimada. Santo Agostinho vai tratar disso, e aí eu me lembro de fato, na Cidade de Deus. Porque a Cidade de Deus foi um livro que foi escrito durante as invasões dos vândalos. Depois, eu acho que do segundo saque de Roma. Então, as invasões bárbaras do Império Romano desmoronando. E haviam algumas monjas, alguns mosteiros femininos que foram invadidos. E algumas monjas que foram estupradas. E escreveram, né, ao santo bispo, e foram falar-lhe, né, falando com peso na consciência, porque tinham sentido prazer na conjunção carnal. E aí perguntaram se era pecado, se elas tinham pecado, né, pelo pecado da luxúria. Vejam, elas foram estupradas, sentiram prazer, e elas estavam com peso na consciência. E aí Santo Agostinho, ele vai falar que o pecado não é sentir, mas consentir naquela volúpia, naquele desejo. E aí ele vai falar que não é cristão buscar a própria morte para evitar esse dano. Então, a mulher que se suicida para não ser estuprada, ela comete o pecado do suicídio. Enquanto que, se ela não conseguir escapar do estupro e sentir prazer, basta que ela não consinta na conjunção carnal ilícita, mas ela não estará pecando. É uma situação, ele está tratando um tema muito delicado, muito difícil, muito delicado. Muito difícil. Por isso que é Santo Agostinho, bichão. Então, o que não foi entendido, só para que eu entenda. Mas como você vai sentir um prazer ali na situação que é uma coisa forçada? Vai entender. Na hora do desespero, não se sabe. Não se sabe. Ele está lidando aqui com monjas, pessoas que nunca tiveram uma experiência, ou que tiveram experiência até demais, e se converteram posteriormente. Percebe? E aí, ao invés de contrair para
negar aquilo lá, só deixa acontecer. E aí algumas, de fato, sentiam prazer naquilo e ficavam com peso na consciência. Ele fala, basta que não consinta naquele ato ilícito. Agora, se a mulher, ela... O que seria consentir nesse ato? Como assim? concordar com o ato. Vocês conseguem diferenciar Mas não sentir um retribuir a estímulo? situação. Isso, exatamente. Simplesmente Exatamente. deixar acontecer, mas não retribuir a situação. Não, exatamente. Não abraçar. E deixar acontecer É que entre ela escolher morrer e ela viver, ela ficou ali. viver. Não lutou contra, né? Não chegou assim. Ela não lutou contra, só que ela não consentiu no ato. Aham. Exatamente. É como uma pessoa casada vê uma pessoa do sexo oposto e acha ela atraente. Isso é sentir. Sim. Consentir é ficar fantasiando naquilo. Sim. Tá? Entendi. Com relação à conjunção carnal não consentida, é a mesma coisa. Sentir o estímulo prazeroso é uma coisa. Consentir naquilo, querer aquilo, desejar aquilo, é outra completamente distinta. Percebe? E Santo Agostinho ele vai tratar do caso da Santa Apolônia. E Santo Agostinho ele se depara com um problema, porque ela fez aquilo que ele acabou de falar que é pecado fazer. Ela se matou. E o que ele diz a respeito deste assunto, por ela ter sido canonizada e ser reconhecido como santa pela Igreja, não faço juízo de valor, mas recomendo que as mulheres cristãs não façam a mesma coisa. É a resolução de Santo Agostinho. Não concordo, mas Roma falou, então vou ficar quieto, não vou emitir juízo. Porque, de fato, é bem complicado. Porque pelo mero perigo de sofrer uma agressão desse tipo ou de qualquer outro tipo, você tirar a própria vida é meio complicado. Porque pode ser que aquilo não ocorra, como, por exemplo, foi com Santa Agnes, Santa Inês. Ela foi condenada. A primeira condenação dela foi trabalhar num prostíbulo. O primeiro cara que tentou estuprá-la, um anjo de Deus foi lá e o matou. Se ela tivesse se matado, não teria acontecido um milagre, ela não seria santa. Percebe? Santa Maria não foi semelhante? Porque ele tentou abusar dela? Não sei. Eu não sei. Eu não conheço profundamente. Eu não sei se ele empurrou, ou se ela lutando caiu, ou se ela se jogou. Eu não sei o que ocorreu. Vocês sabem o que ocorreu? Porque eu não faço ideia. Eu acho que foi nada disso, que ela estava tentando. Ela estava brigando e acabou caindo. Vocês entenderam esse ponto, então, que não se matem? Tá. Não nos matemos. Foi um erro e um delírio dos hereges donatistas que espontaneamente se matavam, dizendo que assim morreriam mártires. Haviam alguns hereges que, para não pecar, mutilavam-se e se matavam. Como, por exemplo... Como que é o nome dele? Um cara famoso, é um padre da igreja, bem famoso, mas que virou herege. Para não pecar contra a castidade, ele arrancou o bilauzinho dele fora. Essa história. Eu também já vi mesmo. Esqueci o nome dele, me fugiu agora. Então, assim, se matar para não cometer pecados, não vale. Não dá para fazer isso. Vem que você. Cadê? Mártires, sim, do demônio, que lhes fazia perder o corpo e a alma. Portanto, também pecam aqueles que comem demasiadamente pouco ou que comem alimentos danosos à saúde, com a intenção de causar-se alguma grave enfermidade, pois somos obrigados a preservar a nossa vida e evitar o perigo de morte. Assim também é pecado desejar a própria morte. Se alguém deseja a morte a si mesmo para ir ao paraíso, fruir Jesus Cristo, como desejava São Paulo, tem o desejo de partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor,
ou para livrar-se do perigo, ou para livrar-se de algum grande trabalho que pudesse induzir-lhe a algum outro pecado, como Elias, que desejava morrer para livrar-se da perseguição da rainha Jezabel, então seria lícito. Mas não o é desejar-se a morte por raiva ou impaciência. Então, Santa Teresa d'Ávila fala, morro porque não morro. Ou seja, ela desejava morrer, só que ela não desejava propriamente a morte como um fim. Ela desejava como um meio para a vida eterna. Tá? O que não é conveniente, não é prudente que nós, que não estamos na sétima morada, pensemos com bons olhos na morte, porque isso acaba virando um vício. O que é conveniente é que nós nos contentemos com essa vida, na medida do possível. Você está falando no sentido que tem muita gente que quer como se fosse um atalho, né? É. Com todos os sofrimentos. Exatamente. Não propriamente por Cristo, mas é por si, para não sofrer. Também é pecado mortal embriagar-se até perder os sentidos ou a consciência. Isso é, transformar-se de homem em besta. Que vício tão maldito é esse dos que não largam a garrafa a não ser quando já não podem segurá-la? Repito que esse é um pecado mortal, da embriaguez, e que produz muitos outros pecados mortais, pois o ébrio é culpado por todos os pecados que se preveja cometer enquanto durar a embriaguez, como as blasfêmias, os atos desonestos e os danos a terceiros. E ainda, se não houvesse outro mal além de privar-se voluntariamente dos sentidos, esta ação não pode ser menos que um pecado mortal. Nem vale dizer, ponho-me a dormir, e com o sono o vinho faço a digestão. E que importa isso? Para que haja pecado, basta que se tome tanta quantidade de vinho que por experiência se sabe ser suficiente para privar o uso dos sentidos. Quanto ao vício da embriaguez, leia-se a douta obra publicada recentemente pelo reverendíssimo padre Dom Anielo Cirilo, da Congregação de São Pedro Caserano, na qual manifesta os muitos males que resultam na embriaguez. Então aqui, o que ele diz sobre a embriaguez é porque na época dele o uso de opioides era muito baixo, né? Não era algo tão comum. Hoje em dia, as pessoas... não é tão grande o número de pessoas que ficam bêbadas. É mais comum a pessoa ficar louca de maconha, cocaína, que mais que as pessoas... Loló, que mais que o povo usa? Não sei. Agora tá com as bebidas, como é diz, destilado, tudo Acho batizado. que voltou as bebidas. É muito mais fácil. É mais barato também, né? Remédio, como que o pessoal tá tomando agora? Metanol, né? Que tá na moda. Então, essas coisas que nos fazem perder a consciência, que nos levam a perder o uso dos sentidos, já é pecado pela própria perda do uso dos sentidos. Por outro lado, comer de menos, ou seja, comer muito pouco a ponto de ficar fraco e não poder fruir propriamente do seu próprio corpo, também é pecado. Tá? E o jejum? E o jejum? O jejum é um ato de penitência, de privação, é uma privação voluntária que se faz para sofrer, mas ele não deve ser prolongado. Temporário. Tem que ser temporário, não pode ser prolongado por muito tempo, de modo que me leve à morte, porque aí é um pecado. Uso de substâncias psicotrópicas, já foi falado. Vamos falar de uma situação assim. Os famosos casos lá, o cara faz greve de fome. É pecado? Uma defesa de alguma coisa. Ele está cometendo um pecado achando que está sendo justo, né? Achando que ele está resistindo de maneira pacífica a alguma coisa. Eu deixaria morrer de fome. Não tem problema com isso. Mas ninguém está fazendo ali. Sim. Na frente das câmeras, ele está ele está sem comer. Está comendo churrasco.
Um outro problema voltado aqui, que ele está falando do uso de substâncias que causam dano ao corpo. E fumar? É pecado? Acho que é, porque você está fazendo mal pro seu corpo. Seu pulmão está ficando doente. A que nível? Porque aqui o ponto dele é causar um dano propositadamente. No caso das substâncias psicotrópicas, é a ausência do uso dos sentidos. E a perda da consciência. E a perda da consciência. Então, beber bebida alcoólica é pecado? Não. Não. Mas Então, faz mal. A partir do momento que você faz. Mas ainda faz mal ao fígado. Sim, então, Ainda que eu não fique bêbado, vai fazer mal ao fígado. Então, o ponto aqui do uso das bebidas alcoólicas o uso excessivo de açúcar. é o uso excessivo, exatamente. O uso excessivo de açúcar. Excessivo, entre aspas, né? Porque há alguns alimentos que têm uma quantidade muito grande de açúcar e que não é pecado você consumir aquilo. O pecado do... no refrigerante, um exemplo. Por exemplo, quando você toma refrigerante, ou quando você come algum alimento em conserva, tipo picles, que tem uma quantidade absurda de sódio ali. Não é pecado simplesmente você consumir aquilo. Qual que é o problema do álcool? É o descontrole que me leva a perder a consciência, que me leva a não ter controle de mim mesmo. Com o tabaco não se dá da mesma maneira. Ah, mas você está inalando fumaça. Andando em qualquer cidade, você já está inalando fumaça. Percebe? Então, o uso do tabaco, eu não vou falar aqui de maneira consciente, porque é sempre consciente, ele não faz, não leva a perda de consciência. Mas o uso do tabaco eu também não vou falar de maneira controlada, porque o acesso a tabaco de qualidade hoje em dia é muito raro, né? Você pegar cigarro do Paraguai, vem mais pólvora do que fumo naquele negócio. Resto de mato, inseto, essas coisas vem misturado no negócio lá. Agora, o uso do tabaco, não há um problema moral naquilo lá. Inclusive, havia uns santos que consumiam tabaco, como, por exemplo, São Felipe Neri, que cheirava rapé. São João 23. O São Pierre George Frassati também fumava tabaco. Então, e era esportista. O cara com melhor desempenho na última Copa do Mundo fumava, que era o polonês. Ele fumava antes e depois dos jogos. Então, o próprio uso do tabaco não é pecado usar. Ah, mas faz mal. Mas qualquer coisa industrializada que você usar faz mal, em certo sentido. Mesmo porque quem consome tabaco e conhece, quando fuma charuto, você não aguenta fumar muito mais do que num dia. Porque é forte. Percebe? Então, não é a quantidade que vai provocar o mal. Um pouquinho apaga, deixa de... O paieiro, é o paieiro, que assim... Não pode pagar, não. O cigarro de palha é assim, você fuma um pouquinho, apaga e depois vai fumar depois. Só que percebam que é um erro achar que o mero uso é pecado nesse caso, porque o mero uso não é o que causa o mal, é o uso exagerado e excessivo que causa o mal. Percebe? E no caso da bebida alcoólica, o que causa o mal é o exagero e a perda da consciência. O mesmo vale, para que conste nos autos, com o uso de cannabis sativa, por exemplo. A maconha. Seria pecado fumar maconha? Em tese, cuidado que eu falo, em tese, não. Esse corte eu vou fazer. Em tese, não. Por quê? Porque, apesar dela ter uma reação anestésica, eu não sei se poderia dizer assim, vou usar aqui o exemplo do ópio, que é melhor. O uso do ópio seria pecado? Em tese, não, porque ele tem uma reação anestésica e ele, inclusive, era usado como medicamento para fazer cirurgia. O pessoal fumava ópio para dar uma anestesiada no corpo e poder fazer um procedimento médico. Em tese, não seria pecado. Por quê? Porque em uma quantidade minúscula não faria perder a consciência.
mas é uma quantidade tão minúscula que não valeria a pena o consumo. Então, qualquer quantidade aqui vai ser pecado, percebe? O pecado não está em usar uma planta, que é uma criatura de Deus, para o meu benefício. O pecado está em usar de maneira equivocada. Ou seja, usar a planta da maconha para extrair um princípio ativo para fazer um medicamento não é pecado nenhum. Percebe? Para salvar vidas. Né? Sim, fazer um medicamento. Da mesma maneira, o ópio, do qual se extrai, como que é o nome daquele medicamento lá? Morfina. Do qual se extrai a morfina. Percebe? O problema não está no uso da planta. Porque a planta... Lembrem-se sempre daquela passagem de Atos dos Apóstolos. Nada do que eu criei é mal. É para que fim você usa aquilo. Exatamente. Né? O ser humano está aqui, depois vem os animais, depois vem as plantas. Elas estão a serviço do ser humano. Então, eu não posso virar para elas e falar, vocês são más. Porque, do mesmo modo, nós podemos usar plutônio... Aquela coisa que ninguém pode. Eu der para um bichinho comer, vai comer. Exatamente. Agora, se eu pegar plutônio, por exemplo, eu posso usá-lo para fazer, gerar energia termonuclear. Mas eu não vou fumar aquilo lá. Percebe? Eu não vou comer aquilo ali. Captaram qual que é o ponto? Isso é algo muito perigoso de se dizer, porque vão falar, viu, professor de filosofia em Taubaté fala que fumar maconha não é pecado. Professor católico de filosofia afirma. Fumar maconha não é pecado. Mas Cannabis, vocês pegaram? Pecado não é. Vocês pegaram qual que é a lógica de funcionamento da coisa? Porque não é simplesmente reputar como mal, falar que uma criatura é má. Porque aí seria... Como que é o nome daquela heresia que Santo Agostinho combateu? Maniqueísmo? Maniqueísmo. Seria maniqueísmo eu afirmar que essa planta é má. Não, ela não é má. Ela está sendo usada de maneira equivocada. Da mesma maneira, seria um erro eu falar que o álcool, o vinho, a cerveja são maus. Ele está sendo usado de maneira equivocada. Seria um erro falar que o tabaco é mau. Ele pode estar sendo usado de maneira equivocada. Chesterton tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte, né? A idolatria não consiste só em criar falsos deuses, mas também em falsos demônios, como o fumo e a cerveja. Então, demonizar criaturas de Deus é um pecado. E usar mal dessas criaturas, de modo que nos causem um dano e causem a nossa morte, de maneira intencional, ou que nos suspendam a consciência, ainda que não intencionalmente, é pecado. Captaram? Dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Então, a raiz do problema é Pega que mais um a pouco, nossa sociedade foi paganizada demais. Deixamos todos os valores para entender que tudo da natureza nos serve como obras boas de Deus. Exatamente. Ninguém vai pensar assim, mesmo a folha de coca pode fazer uma droga, jogadores de futebol para jogar no clube, dar uma mascada para dar uma Sim. equilibrada na diferente impressão. Não, o próprio ato de mascar a folha de coca não seria um pecado. Tem gente que trata, por exemplo, a erva mate, da qual se faz chimarrão, da mesma maneira que se trata o cigarro, o tabaco. Fala que tomar mate causa câncer. Aí eles dão lá uma meia dúzia de pseudo-estudos pretensamente científicos para justificar aquilo. Do mesmo modo que se faz com cigarro. Sempre que vai falar de tabaco, eu lembro do Olavo de Carvalho comentando a respeito. E aí ele fala de uma senhorinha francesa que morreu aos 124 anos. Tem uma foto dela, aos 117, acendendo um cigarro na vela de aniversário. Os estudos que tratam dos benefícios do uso do tabaco são muito menores, e não é porque não tem, é porque é uma indústria que proíbe esses estudos na prática, que não financiam esses estudos. Então a gente precisa tomar bastante cuidado quando vai ingressar nesses discursos. O Olavo de Carvalho ele até faz uma relação, e eu falo isso e vou encerrar por hoje, ele faz uma relação entre
o antitabagismo e o avanço da agenda de esquerda nos países do Ocidente. O antitabagismo sempre vem antes de toda a pauta esquerdista. Ele sempre vem antes. O controle social começa no antitabagismo. Se vocês pegarem o Brasil dos anos 90, tem final dos anos 80, início dos 90, tem uma entrevista do Paulo Maluf, quando era prefeito de São Paulo, no Roda Viva, e é uma entrevista maravilhosa, porque lá estão jornalistas defendendo o cigarro e o Paulo Maluf se colocando como bastião da moral e dos bons costumes, sendo antitabagista. Maravilhosa aquela entrevista. E um dos jornalistas fala uma coisa assim, mas quem que é o senhor para falar o que é bom ou mal para mim? O que é certo ou errado para mim? Ele fala, eu estou falando o que te faz mal e eu que mando. E depois que a agenda antitabagista ela é implementada, e ela é implementada com a ajuda dos cristãos, que são puros, que são fofos. Não, porque o cigarro fede. Nós somos aqui prudentes e sofisticados. Nós não nos misturamos com isso. Principalmente os protestantes puritanos, depois que o antitabagismo... Podem fazer um comparativo histórico, não acreditem em mim. Vejam os dados. Depois que é implantado o antitabagismo, começa controle de armas, começa... Mas entra como controle de tudo. Se Exatamente. O seu... Se ele diz onde eu posso fumar ou não, se o governo pode dizer onde eu posso ou não fumar, ele passa a dizer onde eu posso ou não fazer um monte de coisa. Mas isso é a estratégia fabianista, né? É bem devagar, que não chama, não causa alarde. Eu Você posso... está sendo controlado 100%. Pode ser que eu esteja errado, mas o antitabagismo ele veio antes da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança no carro. Eles começam a controlar uma coisa que aparentemente é inofensiva e depois o uso de cinto de segurança no carro. Meio óbvio hoje em dia. Na época não era tão óbvio. E aí eles obrigam a usar. Aí vão proibindo o uso de armas, vão proibindo o que você pode... chegar ao ponto de proibirem o que você pode ou não dizer em público. Percebe? Então, isso daqui é só um adendo que não é propriamente da doutrina de Santo Afonso, mas eu acho que seria interessante a gente pensar um pouquinho a respeito também. Dúvidas, perguntas ou questões? Eu parei aqui na página 83.6. Tem mais coisas sobre essa ação? Uhum. Sobre a morte, né? Não, a gente nem falou ainda sobre a pena de morte. Não, eu comentei. O Santo ainda não falou. Eu tenho que deixar o Santo falar um pouco também. Dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos? Boa noite. Sua defesa do tabaco é sensacional. É boa, né? É boa. Porque o Igor tem razão. É sempre conversa com esse monte de pecado não é. O problema é que a gente é tão puritano achar que tudo que é. Tudo que dá para ver. Né? Essa palavra que você falou é interessante. O que é vício? O que é vício? Uma coisa que é repetida várias vezes pode causar um mal? A doutrina, a filosofia clássica, ela tem a seguinte definição de vício. É um hábito que nos torna menos humanos. O vício é o oposto de virtude. Virtude é um hábito que nos aperfeiçoa como seres humanos. O vício, ele nos desaperfeiçoa. Ele nos afasta da humanidade. Como que fumar me afasta da humanidade? Se embriagar me afasta da humanidade, porque eu perco a minha consciência. Cheirar cola me afasta da humanidade, porque eu perco a consciência. Agora, fumar? Eu fico com pau de ar. Tá, mas você não deixa de ser humano. Mas, percebam, você não deixa de ser humano. Mas, captem, você não deixa de ser humano. Sim, sim. Percebem? Então, nesse sentido... Então, nesse sentido, não é vício. Pode ser no sentido clássico, seria um hábito neutro, que pode se tornar um vício na medida em que eu deixo aquilo destruir minha vida. Por exemplo, tô
2 horas sem fumar e chuto uma idosa na rua, porque eu tô estressado. Bom, aí tudo bem, aí eu virei. Eu tenho um tio que ele acordava de madrugada para fumar, e ele fumava eight, vermelho. Isso. Aí sim, é um vício. Tem aquelas pessoas também que deixam de comprar as coisas importantes para comprar um cigarro. Aí é vício. Os pais, né? Percebe? Eu lembro de associar a palavra vício, porque uma vez eu fui na igreja para ajudar num evento e o padre queria me fotografar. Aí eu não me lia, eu saí, fiquei na porta, né? Porque eu não vou ficar ali, fiquei na porta. Aí saiu todo o Ministério de Música, o cara foi lá fumar. Se o cara não conseguiu aguentar nisso para ficar lá. Mas você consegue perceber que aqui há situações distintas. Num determinado ponto de vista, é um hábito neutro. Como é um hábito neutro? As pessoas definem erroneamente vício como é algo que você não consegue deixar de fazer. Eu não consigo deixar de tomar banho todos os dias. Eu sinto muito. Eu fico mal se eu não. Eu posso tomar banho muito tarde, mas eu vou tomar banho todos os dias. Porque eu não consigo, me dá agonia. Então eu sou viciado em banho. Não faz sentido, percebe? Então, essa definição, que é a definição mais usada, não é uma definição adequada. A definição adequada de vício é é um hábito que vai te tornar menos humano. A própria comida, né, pô? Tenta fazer uma dieta pra ver. A dieta, às vezes, e às vezes você não. Igual eu mesmo, eu não curtia muito doce. Aí, de repente, o médico falou que eu não podia comer doce. Aí eu queria comer doce. Então, quem fala que não pode, deixa vontade. O próprio ato de comer, às vezes você vai tentar fazer dieta, é difícil. Sim. Porque você comer bem saudável, igual esse pessoal de academia come, são coisas básicas que os caras comem. É frango, Batata doce. batata doce, muita salada. E a gente não consegue, cara. Sim. Mas vocês conseguiram aqui notar a diferença entre um vício e um hábito neutro, né? Então, fumar é um hábito neutro. Não gosto. Perfeito. Cada um com seu cada qual. Mas de eu não gosto para ser pecado há uma. Senão, muita coisa seria pecado. Beber de Percebe? vez em quando. Não tem mínimo problema. Depende, assim. Não pode chapar o fogo. Pode de vez em quando. Então. Pode é na cozinha. Ah, não. Eu bebo uma vez por semana só, mas quando eu bebo, eu perco a consciência. Aí não dá. Bebo uma vez por ano, mas toda vez eu chapo o coco e fico muito louco. Então aí não dá. Não, entendi. Percebe? Beber não é pecado, via de regra. Perder a consciência ou se aproximar muito da perda da consciência, aí é pecado. Isso vale para quaisquer outros hábitos que a princípio são neutros. Sei lá, mexer no celular. Mexer no celular é um hábito neutro. Toda vez que você está parado, você tem que estar no celular. Ficar 8 horas no tic-tac. No banheiro, lá no celular. Aí é Você um não vício. anda no celular. Percebe? Aí você está deixando de ser humano. Captaram? Qual que é a distinção? Perfeito. Dúvidas, perguntas ou questões? Eu tenho uma. Você explicou, mas eu não prestei muita atenção na hora. Nossa. Não, mas na hora. Aluno honesto é uma coisa maravilhosa. Você falou, assim, para mim mata algum parente meu, eu vingar a morte dessa pessoa, seria algo errado? Algum pecado, assim? Não. Depende do caso concreto. Sei lá, o seu parente, ele estava devendo na biqueira. Não tem por que você... E aí o cara da biqueira matou ele. Não tem por que você vingar. Foi uma morte... O Adriano entrou aqui em casa e matou a mãe. E aí você perseguir. Cara... Não quero que faça justiça, não. Fazer igual da Rita. Quero matar o Fazer igual da Rita. É que é difícil sem pegar um caso real, sabe? Concreto mesmo. Porque, por um lado, a vingança nunca é plena, matar a alma envenena. E um cristão não deve buscar a vingança. Porque Justiça, né?
deve buscar justiça, mas não a vingança. Por outro lado, no Brasil, não tem justiça. Sim, sim. Não mesmo? Se é que ele vai ser preso, ele vai cumprir 1/6 da pena e vai sair por bom comportamento. Basta ele ler 2 livros. Basta ele ler. É mesmo? Já é bom comportamento. 1/6 da pena, sai de boa. Esse que é o problema. Não faz diferença o livro. Basta ele ler. Se matricular num curso e tal. Não, isso daí fica registrado na ficha e tal. Mas, então, assim, no Brasil não tem justiça. Então, buscar fazer justiça com as próprias mãos, inclusive para evitar que ele cometa aquele crime novamente, outras vezes, eu acho que Santo Afonso não vai tratar sobre isso aqui. Sobre essa situação concreta. Mas me parece que não é um pecado. É crime no Brasil, mas me parece não ser um pecado. Considerando a alma e a salvação daquela pessoa? Sim, é que é aquilo. Por um lado, tem a alma e a salvação daquela pessoa. Por outro lado, tem a justiça. Então, você, antes de matar, você pode rezar um ato de contrição com ele. Reza comigo. Você aceita Jesus? Percebam, Carlos Magno, ele sempre oferecia aos pagãos opção, né? A pia batismal ou a espada. E geralmente, depois da pia batismal, tinha a espada também. Então, assim, ele batizava os caras e matava depois. Não farei juízo de valor sobre isso. Mas, Deu certo um pouco. Né? então, funcionou. Percebe? É uma situação bem complexa. Não dá pra gente pegar e, ainda mais eu que não sou clérigo, fazer um juízo de valor e principalmente por se tratar de um assunto moral, a igreja ela não tem regras prontas de moral. São regras gerais. Agora, o caso concreto sempre tem é sempre uma aquarela, você meio que nunca sabe o que vai sair daquilo lá, entende? Pode ter atenuante, agravante, tem várias situações. Por exemplo, você encontra o cara e ele tá armado e tenta te matar. Legítima defesa. Agora você encontra o cara, ele tá dormindo, você amarra cada membro dele em um carro diferente e dá o sinal para os carros darem partida e esquarteja o sujeito lá, grava aquilo. E manda para a família dele. Pô, complicado, né? Complicado, né? Então. Coloca os braços dele na linha do trem com a placa escrito morri porque fui vacilão. Já ouviu essa história do Guina? Não, depois. Então, assim, há atenuantes e agravantes do caso concreto, depende muito. Mais dúvidas, perguntas ou questões? Nada? Beleza. Então vamos encerrar por hoje. Página 83.6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Boa noite e até semana que vem.